E aí, galera, tudo bem? Voltando para o nosso curso de federação e a repartição das competências, tá? Nós estamos trabalhando com a organização político-administrativa do Brasil, não pode esquecer isso. Nós estamos trabalhando primeiro com a competência da União. Antes de entrar na competência da União, nós falamos um pouquinho sobre as vedações constitucionais impostas à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com ele e seus representantes relações de dependência ou aliança. Comentei na aula passada que o Brasil é um estado, um país leigo, laico não confessional. Não quer dizer que o Brasil não possa ter um histórico cristão, né? As igrejas evangélicas e católicas são maioria predominantes, mas tem que respeitar as religiões afrodescendentes, o budismo e todos os tipos de religiões aí, tá? E aí você tem recusar a fé aos documentos públicos, né? Então, o documento público ele tem uma característica que é a fé pública, né? Então são idôneos. Não são inidôneos, são idôneos. Quer dizer o que? Eles possuem fé. Eu me identifiquei com a identidade, não vou ser identificado mais. Minha identidade não é falsa. Se ela estiver rasurada, aí sim, posso ser identificado. Tem uma legislação que regula isso. Fazer a distinção entre os brasileiros, já comentei com os senhores. Não pode princípio da igualdade. Então, são iguais perante a lei. E os brasileiros e estrangeiros têm algumas distinções lá no artigo 12, onde o estrangeiro não pode ter alguns cargos que os brasileiros têm, ministro supremo, presidente do Supremo, presidente do Congresso e oficiais das Forças Armadas e outros cargos. E aí nós vamos para a União, competência da União, que é eu estou só fazendo um introito da aula passada. A União é o mais os Estados-membros, mais os municípios e mais o Distrito Federal, compõe o Brasil. Né? Então o Brasil é composto pela união desses entes federativos, os 4 entes federativos. A União possui, como nós chamamos, de dupla personalidade, um papel interno e outro internacional. Né? Ela que faz a administração financeira, administrativa e política do Brasil. Então, ela tem uma capacidade administrativa, uma capacidade jurídica imposta pela própria Constituição Federal. Aí você tem a capital federal, que é o Distrito Federal, né? Nós já tivemos várias vezes o estado do Rio de Janeiro, depois o Planalto Central, né? Depois aí vem até o final, Brasília, a capital federal. Sim, só para a gente ter noção de como é que vai funcionar essa estrutura. E aí, superado isso, você evolui para os bens da União. Porque se eu vou falar de União, Estados, DF e municípios, eu tenho que falar dos bens da União. Os bens da União são o que nós chamamos de Emenda Constitucional número 46, 2005, que trouxe aí ao artigo 20 as ilhas fluviais e lacustres, zonas limítrofes e com os países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras excluídas destas, a que contêm a sede em município. Então, o que é da União? É da União, o que é do Estado da Federação é do Estado da Federação, e o que é do município é do município. Então, você tem aí como se diz, uma divisão dos bens ligados pela competência, né? Pela competência. Então, nós temos aí no artigo 20, terrenos de marinha, profundidade de 33 metros, terrenos acrescidos pelo Código Civil, o que for acrescido também é da Marinha, bens da União. O mar territorial, faixa de 12 milhas, zona contígua, faixa que estende de 12 a 24 milhas marítimas, também da União, a plataforma continental, o leito ou subsolo das áreas marítimas, né? Uma distância de 200 milhas marítimas da base, e a faixa de fronteira até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres. Tranquilo, né? Você tem aí, né? Tem que saber que esses são bens da União. Qual é a competência da União? A competência da União é não legislativa, administrativa e ou material, que nós chamamos. É um campo de atuação, competências que regulamenta as funções de governo exclusivas da União ou comum.
chamada de cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela. As exclusivas são do artigo 21. Eu abri aqui a Constituição, né, e joguei lá no artigo 21, e está lá: compete à União manter relações com os estados estrangeiros, celebrar guerra e paz, assegurar a defesa nacional, decretar estado de sítio, estado de defesa, autorizar e fiscalizar a produção de comércio e material bélico, emissão de moeda pelo Banco Central. Tudo isso aí é competência da União, compete à União. Não pode, né, elaborar plano nacional, regional de ordenação do território, manter o serviço postal aéreo, né, explorar diretamente autorização, concessão, permissão, serviço de radiodifusão, energia elétrica. Então você tem aí essas competências da União. As competências comuns, administrativa, concorrente, administrativa ou paralela, está lá no artigo 23 da Constituição. Aí eu vou lá no artigo 23, você tem que estudar isso. Isso é muito importante. Vou lá no artigo 23, competência comum da União, do Estado, do DF, dos municípios. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas. Proteger os monumentos e obras artísticas. Essa competência é comum de todos os entes federativos. Estão entendendo? Daqui a pouco a gente volta.